episódio do nosso podcast, o LutaCast. Eu me chamo Aline, eu sou uma garota do cabelo cacheado, castanho, da pele branca. Eu estou vestindo a camisa do IF, branca e verde, e estou aqui junto a Tainá para apresentar o podcast. Oi, gente, me chamo Tainá, sou uma garota de cabelos pretos compridos, pele parda e estou vestida com a camisa do IF. Antes de a gente mostrar o nosso convidado, a gente vai dar uma pequena introduçãozinha do que é a capoeira. Antes de começar o nosso podcast, bora entender um pouquinho sobre o que é capoeira. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura luta, dança, música e acrobacias. Ela nasceu entre os povos escravizados como forma de resistência e liberdade, disfarçada de dança para não ser proibida. Um dos elementos mais marcantes são as rodas de capoeira, círculos formados por praticantes e músicos, onde o jogo acontece ao som do berimbau, pandeiro e cantos tradicionais. A roda não é só espaço físico, mas também é um ambiente de troca, aprendizado e energia coletiva. Então fiquem com o podcast. Hoje trouxemos um convidado muito especial, o Sr. Luiz, que é muito querido por muitos daqui. O senhor pode se apresentar pra gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Eduardo, estou de boné preto, camisa Sport Recife, certo? Minha cor é parda. Atualmente hoje, eu sou porteiro aqui do IF Campus Parnamirim e vou falar aqui um pouco sobre a minha vivência dentro da capoeira durante 10 anos que tive por lá. Hoje nós trouxemos para falar de um assunto que é muito interessante, né? Que é a dança no mundo da luta. E a gente sabe que a capoeira ela tem tudo a ver com isso, né? Enfim, às vezes a gente esquece que esses dois mundos coexistem, mas é muito interessante ver essa interação que existe entre os dois, né? Os dois são artes que trabalham com o corpo, desenvolvem a relação que o indivíduo tem consigo mesmo. Então a junção entre essas duas artes ela é maravilhosa, né? Só vai intensificar mais o que já existe em cada uma separadamente. Sim, a gente observa um desenvolvimento claro dos atletas que decidem se dedicar à capoeira ou à dança. E, por sinal, como que isso aconteceu, Sr. Luiz? Como foi a sua experiência? Assim, quais os benefícios que a capoeira trouxe para a sua vida? A capoeira para mim ela foi o melhor período da minha vida, né? Assim, a minha juventude, os primeiros passos de liberdade que você tem como jovem, então ocorreu tudo dentro daquele período da capoeira, né? E assim, os benefícios que ela trouxe para mim foram vários, certo? Tanto na prática de esporte como benefícios corporais e mentais, né? E a própria questão também cultural, né? O que a gente chama de corredor cultural, que a gente vai aprendendo sobre tudo que a capoeira possa nos fornecer, né? Desde das raízes históricas, né? Como é que eu posso explicar? Todo o desenvolvimento como arte, como dança, enfim, uma variedade de situações que a capoeira ela nos fornece. Muito legal. E o senhor acha que o fato da capoeira carregar tanto a luta quanto a dança vai trazer algum bônus especial, tipo, algum benefício que outra arte não traria, já que ela tem essa junção da luta e da dança? Como eu falei, mental, física e sociocultural, né? Assim, porque os benefícios físicos, né? A questão da flexibilidade, coordenação motora, o equilíbrio, né? A aptidão cardiorrespiratória. Já o mental vem pela questão do autocontrole, foco, redução de estresse, ansiedade, autoestima, disciplina, né? Tudo nesse encaixe aí. Eu acho muito legal entender isso, mas tem a questão também do ritmo, né? A questão da música e tal. Quais são os instrumentos, quais são, na verdade, que são utilizados durante a luta? Lembrando que quando se fala em ritmos, danças, né? É toda uma estrutura, né? Tem a roda, né, em si, onde os participantes jogam, na verdade, né? Tem esse sentido também, né? É dança, é jogo, é luta, né? Tem esse sentido também. Então, quando tem a sistemática da roda de capoeira, o termo a gente usa de jogar, né? É um jogo, jogos de pernas que dá para se acertar.
Então, aí vem toda a equipe, né, que participa, que se duela, na verdade, e vem a parte instrumental, né, que compõe o atabaque, o pandeiro, né, e o maior símbolo da capoeira é o berimbau, né, que é aquela haste, aquele pau, né, com o arame, que forma a viola, né, vamos dizer assim, com a vareta, que é tocado ou por uma pedra de fogo ou uma moeda, né, antiga. O pessoal mais antigo, eles tocavam aquela viola, aquele arame com a varetazinha e ao mesmo tempo com a moeda antiga, né? Hoje não, hoje tem a pedra de fogo e, como posso dizer, talvez até instrumentos mais sofisticados, né? A vareta e por último tem o cachixi, né? Que é uma espécie de chocalhozinho em forma de cesto, de palha, né? Com cimento dentro. Então tudo isso forma parte instrumental, musical da capoeira. E as cantigas também, né? A cantiga ela tem um significado não espiritual, mas assim energético, porque a capoeira ela tem dois estilos, o estilo Angola e o estilo regional. A capoeira estilo Angola ela é mais lenta, aquela coisa mais acrobática ao chão. Já o estilo regional é o estilo mais solto, mais, como é que eu posso dizer, que vem acrobacias, saltos com mais liberdade, tá entendendo? E com mais agilidade. Então, à medida que é tocado no estilo Angola, é aquele estilo lento, né? O berimbau é tocado no estilo lento. E quando é o estilo regional, é o estilo mais veloz. Pena que eu não tenho como exemplificar aqui. E no âmbito competitivo, o senhor já participou de algumas competições? Eu nunca ouvi falar muito sobre isso e eu tenho muito interesse em saber. Olha, as competições aqui do Rio Grande do Norte de capoeira começaram a surgir, salvo engano, no final da década de 80, quando a capoeira ela começou a entrar nos jogos escolares, certo? Então, na minha época, a capoeira ela tinha, como é que eu posso dizer, ela tinha mais presença nos jogos escolares do que até competição originária dela mesmo, né? Então, assim, não existia naquela época, não existia campeonato de capoeira, campeonato estadual de capoeira, campeonato municipal, não existia. A capoeira ela estava inserida como esporte, mas nos jogos escolares. Na época eram os SEMES, que eram os jogos das escolas municipais, e nos GERES. E naquela época nem existia federação, né? Mas hoje não, hoje em dia existe federação, hoje em dia existe campeonato, como é que se diz, próprio mesmo, né? da capoeira, e outras programações bem originárias dela mesmo. E o senhor acredita que essa atividade ela influenciou na sua vida social? Como o senhor se relacionava com as pessoas? Sim. De uma forma assim que me ajudou, principalmente nessa questão de ser desinibido, a timidez, tá entendendo? Conheci pessoas boas lá, pessoas de bom coração, pessoas de boa alma, pessoas que tinham vontade de me ensinar, e eu fui pegando tudo isso, né? Antes de fazer a capoeira, eu podia dizer que eu era uma pessoa tímida, né? Meia ali rechaçado, né? E com a capoeira fez com que eu ficasse mais livre, mais solto, né? E daí é que eu fui me descobrindo, né? Principalmente nessa questão de comunicação expressiva. Muitas vezes, muitas pessoas elas entram em esportes para isso mesmo, para tirar essa timidez, né? Exato. Verdade. Exercitar isso. A gente não costuma imaginar o quanto uma simples atividade física consegue impactar outras áreas da vida da pessoa. Justamente, o psico, né? Exatamente. Sim. Pois é, mas além das coisas boas, teve alguma experiência ruim que o senhor vivenciou? Justamente, aí vamos chegar lá, né? A capoeira durante muitos anos ela foi marginalizada, né? Então quem fazia capoeira antes até mesmo do meu período era considerado malandro, era aquela coisa suburbana, né? Como é que eu posso dizer? Tinha a ver com relacionado à bruxaria, feitiçaria, né? Devido à proximidade com as religiões de matrizes africanas, mas com
com a minha vivência, com a minha passagem por lá, eu vi que nada não tinha a ver uma coisa com a outra, mas e que o outro lado também merecia respeito, certo? No caso que eu digo das religiões matrizes africanas, mas eram coisas totalmente distintas, né, fora parte, mas a gente sofria essa discriminação, né, até pelo fato da calça branca, pelo fato de em algumas apresentações a gente estar sem camisa, né, expondo o corpo, então tinha essa desvalorização, né? E o senhor já sofreu algum comentário negativo diretamente feito para o senhor ou para a capoeira? Demais. Eu coloco um em especial porque na época eu era de menor, né, fazia capoeira, a minha mãe teve a confiança de que eu fizesse a capoeira, mas teve uma colega da minha mãe que, como é que eu posso dizer, ela colocou o filho para fazer karatê, né? O filho dela naquela época, a capoeira ainda não tinha questão de patrocínio, né? Não tinha questão de patrocínio, e o karatê já tinha essa boa visualização, né? Já tinha esse bom enxergar em relação ao karatê. Então o filho dela estava tendo prosperidade no karatê e ela chegou para minha mãe fazendo essa comparação, mas que na verdade era uma discriminação, um repúdio, né? Era tornando aquilo que eu estava fazendo algo insignificante, minimizando, inferiorizando, desvalorizando. E é muito interessante, né, a gente ver como tudo isso aconteceu, o que o senhor passou, a história que a capoeira carrega consigo, né? Isso mostra a resistência que a capoeira ela carrega, né, com ela. Eu acho algo muito forte. Sim, eu também acho. E a relação consigo mesmo, seu Luiz, assim, mudou a relação do senhor com o senhor mesmo? Aí onde eu volto atrás naquilo que foi respondido, né? A capoeira em si, ela fez com que eu me abrisse como ser humano, tá entendendo? Ao enxergar pessoas boas lá, enxergar pessoas comunicativas, e eu me espelhei naquilo, né? Me espelhei naquilo. Então, hoje eu posso dizer que, assim, zero de timidez, zero de desinibido, tudo começou lá. E o fato do senhor ter praticado essa luta, né, que carrega tanta história, influenciou a sua perspectiva de mundo, como o senhor enxergava as coisas? Mudou-se, né? A forma de enxergar, a forma de avaliar as coisas, né? Aí onde eu volto atrás de analisar bem aquilo que a gente vai falar, do que a gente vai, como é que eu posso dizer, um fato de a gente não discriminar nada, um fato da gente não repudiar sem ter um verdadeiro cunho moral daquilo que a gente está tomando a parte, né? É muito legal porque vê assim uma visão dos dois mundos, né? Tanto da capoeira quanto em relação a o que está de fora, né? Também. Exatamente. Como é que eu posso dizer? São situações diferentes, né? Quem está lá dentro enxerga uma coisa e quem está fora enxerga outra, né? Estou só agora colocando o absolutismo que você já mesmo confirmou. Sim. E agora, voltando mais para a questão da fusão entre as modalidades, né? Entre a luta e a dança. Vocês já ouviram falar em outras fusões que existem? Olha, hoje em dia existe a capoeira, ela mudou completamente, né? Não é mais aquela capoeira lá dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60, que era folclore, era arte, né? Hoje em dia a capoeira é esporte e é luta mesmo, né? Como eu falei para vocês, a capoeira hoje ela está inserida em jogos escolares, né? A capoeira está em lutas oficiais, né? Como o MMA, o UFC, está bem presente. Já teve filmes, né? Enfim, e hoje em dia tem essa fusão, sim. Salvo engano, alguns anos atrás eu já vi que até existe pessoas que praticam jiu-jitsu e ao mesmo tempo existe essa fusão dessas técnicas da capoeira com jiu-jitsu, né? Os golpes, os movimentos. Eu pergunto porque eu pesquisei recentemente e eu descobri 3 diferentes fusões. Não são esportes oficiais, mas eles unem a dança e a luta, que é o boxe, que
que ele une pilates ao boxe, de uma maneira ritmada, fazendo exercícios aeróbicos. O Papá Ritmo, que pega o Papuá, que é uma arte marcial chinesa, e une também a música. E o Waiku, que ele não é uma fusão exatamente, mas ele é como se fosse um ritual que acontecia antes de lutas de Muay Thai. Lutadores mais antigos costumavam fazer, davam voltas no ringue. Era até como se fosse uma homenagem a Buda, algo assim. Enfim, muito interessante. Sim, mas e aí, seu Luiz, o senhor tem alguma dica para quem deseja começar na capoeira ou em qualquer outro esporte? A dica é o seguinte, que realmente tenha interesse em participar e em se aprofundar, né? Porque não adianta entrar por curiosidade ou como se fosse um escape. Sim. Não, eu vou fazer como terapia, não. Eu acredito que invista, né? Se aprofunde, faça, no sentido de verdade, até onde realmente puder dar, ou seja, onde você puder alcançar mesmo, né? Mas usando toda a sua vontade, todo o seu interesse, porque não adianta assim, eu vou fazer capoeira para ter mais flexibilidade, né? Vou fazer capoeira porque é bonito, gingado, porque é bonito, né? Assim, com pouco interesse e sabendo que lá na frente não vai. Se for para fazer, vá. Eu não digo não só capoeira, mas eu digo assim, qualquer arte marcial, qualquer outro esporte, se for para fazer, invista. Não deixe explorar, não faça por mesmice não, a mínima vez não. Eu acho que é isso, né? Muito obrigada, seu Luiz, pela sua participação, por o senhor estar aqui com a gente, ter aceitado, né, ter se disponibilizado após sair do seu trabalho para vir estar aqui com a gente. Foi muito bom ter essa conversa com o senhor, aprender um pouco mais, né? Foi um prazer ter essa conversa com o senhor. E é isso. A gente aprendeu bastante, pelo menos eu digo por mim, né? Que eu obtive bastante conhecimento aqui. E, enfim, é isso. Muito obrigada também a você, ouvinte, que chegou até aqui, teve essa paciência. E nós esperamos você no próximo episódio do nosso podcast.